Algo muito grande aconteceu no cinema, que foi Christopher Nolan saiu depois de 20 anos da Warner e foi para Universal Studios. Não é rumor, não é fofoca, é fato. Tá decidido. Vamos entender isso porque tem muita coisa para analisar aqui. Passa por Netflix, por Disney, por muita coisa. Vamos lá. O último filme do cineasta, o Tenet, foi lançado exclusivamente nos cinemas ainda no meio da pandemia, em outubro de 2020. O filme, na época, arrecadou 363 milhões de dólares no mundo todo e a Warner considerou isso um fracasso. Tanto que depois dessa estreia, passou a lançar todos os seus filmes simultaneamente nos cinemas e nos streamings. O Nolan não curtiu e, inclusive, disse que o HBO era o pior serviço de streaming. Na época, não dava para saber se ele estava falando do Max ou do HBO Go, o falido, extinto HBO Go, mas como o Max já estava lançado, dá a entender que ele estava falando do HBO Max, né? Pois bem, depois disso a relação não encaixava mais e o divórcio ele veio com força. Insônia, em 2002, foi o primeiro filme do cineasta pela Warner e em 2020 tivemos Tenet, o último filme, pelo menos até agora, porque pode voltar, a Warner, ela costuma voltar ali os seus diretores, inclusive a Warner é um estúdio que os diretores começam e terminam por lá, como por exemplo Richard Donner, né, e tantos outros ao longo da história da empresa. E o próximo filme do Nolan vai ser sobre Oppenheimer, o criador da bomba atômica, ou seja, ele volta aí para esse lance de Segunda Guerra Mundial, só que agora no Universal Studios. Vamos lá para a opinião. É como eu trouxe no quadro de notícia, praticamente é isso, sabe? O casamento azedou, feridas foram abertas e tanto a Warner quanto o Nolan já não se entendiam mais. Estava decretado o fim. O Nolan, ele ainda não aceita que a distribuição de filmes mudou e que o mundo estava passando por um problema bem grande, né? Para puxar isso para baixo, esse assunto para baixo. Foi no mínimo insensível quando lançou ali o Tenet e não esperou para ele ser lançado ou no final do ano agora ou no ano que vem, né? Ele queria muito que Tenet fosse ao ar, independente do que estivesse acontecendo no mundo. Ele até sugeriu ser o salvador do cinema, coisa que não foi à época. E aí, depois que ele rompeu com a Warner, a Netflix ela veio em cima com muita força, inclusive sugerindo que lançaria o seu filme primeiro no cinema e só depois no streaming. Afinal, quer goste, quer não, Nolan é um dos principais nomes do cinema atualmente, junto com Denis Villeneuve e o Kevin Feige, né? Esse último aí mais do lado da produção. Analisando friamente tudo isso, ir para a Netflix seria abraçar uma marca que trabalha com estúdios parceiros, Netflix em si não produz e que ainda não se mostrou ser uma boa divulgadora da distribuição em cinema. Para que os filmes da Netflix apareçam no Oscar, eles precisam ir para o cinema, mas ela faz uma divulgação muito fria disso, né? Ela só joga lá no cinema, poucas salas, dá o ok pro Oscar e aí volta pro streaming. E a gente sabe que a Netflix, ela ia trabalhar mais no filme quando ele entrasse no seu catálogo de on-demand, né, de fato ali. Não tem muito segredo em cima disso. Sendo assim, o que sobra? A Disney, que agora voltou forte a lançar cinema, mas nunca flertou com o Nolan, e o Universal Studios. O segundo sequer tem serviço de streaming forte e nem parece que vai apostar nisso a curto ou médio prazo. Prato cheio pro Nolan, um prato cheio. Não tem discussão, não tem nem o que discutir. Vai pro cinema, vai. Não, eu vou pra uma produtora que nem isso tem. Pronto. É o melhor acordo por agora, pensando do lado dele. Não tem o que tirar nem pôr. É bom pro Nolan, que ganha uma grande produtora, grande divulgadora, distribuidora, né? Afinal, a Universal, ele sabe lidar com franquias enormes como o Velozes e Furiosos e sabe movimentar o mundo inteiro em torno disso. E do outro lado temos o Nolan, que sempre se dá bem no cinema. Apesar do que aconteceu com o Tenet, ele sempre se dá bem no cinema, não tem o que falar. Com isso, essa semana o mundo do streaming dá outro passo para trás, é um outro revés para os streams. Eu irei opinar amanhã, ia ser hoje, mas deixei para amanhã, sobre a Disney acabando com o Premier Access. E agora, com essa notícia do Nolan, mostra que o cinema em si ainda é muito forte, muito poderoso, principalmente do ponto de vista de vários criadores. É como se essa geração de criadores do Nolan ainda não estivesse pronta para aceitar a mudança que o mundo teve. Ou seja, as novas formas de consumir filmes e de consumir mídia. Eles vão insistir até o fim nisso e não adianta a Netflix, Prime Video, ou seja, quem for, tentar cooptar esses caras no curto prazo ali para sua causa, vamos chamar assim. Eu acho que os streams perdem demais,
principalmente aqueles que tentam a todo custo emplacar um filme gigante do tamanho de um Interestelar da vida, né? Apenas ali nesse modo de distribuição que é o on demand. Com todo respeito ao Martin Scorsese, mas o irlandês é gigante artisticamente, mas não comercialmente, se é que vocês me entendem. E esse movimento do Nolan também conta a seguinte história: streamings, esperem mais um pouco. Não é a hora de vocês, pelo que depender da gente. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.